A paz do Senhor, meu amado irmão, aluno da Escola Bíblica Dominical, professor, obreiro. É uma alegria poder compartilhar com você a lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical. O tema, a mordomia das obras de misericórdia. 15 de setembro de 2019, nosso textual está em Tiago, capítulo 2, versículo 13, que diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A nossa verdade prática diz: o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados, como expressão do amor de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo escrito por Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 2, versículo 13, mas o contexto está em todos os 13 versículos do capítulo 12, do 1 ao 13, quando ele fala e exorta e condena fazer acepção de pessoas. Especificamente, o textual fala de juízo, Quando ele fala o julgamento de um indivíduo, então consiste em ele fazer misericórdia para alcançar misericórdia. Então ele faz essa associação. O misericordioso encontra misericórdia. Obviamente, a pessoa que não é misericordiosa, com razão, sofre um juízo mais pesado. E aí a gente observa isso em vários locais da Bíblia. Não é só aqui nesse hebraísmo de Tiago, porque Tiago é um rabino, é um pastor, mas ele é um mestre, ele é um rabino. Você vê que a carta dele foi escrita para os cristãos judeus, para judeus que creram no Senhor Jesus como Messias, como Rei de Israel, mas são judeus. Tem então uma cultura judia, uma cosmovisão judaica, com base calcado na lei mosaica. E os rabinos trabalhavam sempre muito essa questão de misericórdia. Eles tinham esse princípio. Depois, obviamente, os fariseus e outras seitas ignoraram esses princípios de misericórdia e passaram, infelizmente, toda religião que institucionaliza corre esse risco. A nossa fé cristã, se você não for uma pessoa que tem comunhão com o Senhor Jesus, que ora, que lê a palavra, que tem comunhão com o corpo de Cristo, você está fadado a ser um religioso apenas. E muitos religiosos, inclusive no cristianismo, não usam da misericórdia, porque perderam o contato com o seu Salvador. Isso ocorreu no judaísmo. Pessoas que diziam ser guardadoras da lei mosaica, da Torá, do Pentateuco, mas que não usavam de misericórdia. Pelo contrário, desprezavam o amor, a misericórdia, e o Senhor Jesus, obviamente, irá chamar a atenção dessa gente. O texto fala: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. É um texto autoexplicativo. Ao ler, você já compreende. Não usou de misericórdia, também será julgado sem a misericórdia. Essa é a ideia. Por quê? Porque quem usa de misericórdia também receberá misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Claro que aqui, desde o início do cristianismo, a leitura patrística e depois outros teólogos perceberam que ele estava falando de juízo mesmo, juízo de Deus. Eles conseguem perceber isso. E ele fala sempre que a misericórdia triunfa. E nós temos aqui uma série de exemplos do triunfo da misericórdia. Quem é misericordioso alcança a misericórdia, não é? Quem usa da misericórdia, desse instrumento
também será julgado nessa perspectiva. Então, essa é a abordagem do capítulo 2, versículo 13, que é um texto, como eu já disse, autoexplicativo. Há textos na Bíblia que falam sobre a questão de você ser misericordioso. Os cristãos têm que ter esse espírito, esse sentimento, essa empatia de misericórdia, de amor, de respeito, esse olhar que transcende apenas o proveito próprio, que a misericórdia nesse caso está contrapondo o egoísmo, contrapondo aquela postura de interesse próprio. Então é muito importante nós cristãos fazermos essa reflexão, e a escola bíblica dominical nos permite isso. É verdade que há um contexto, os serviços de misericórdia são muitos, né? Eu acho que aquela fala bíblica que diz é melhor dar do que receber, ela pode ser aproveitada nesse contexto, e esse é um privilégio que Deus dá aos cristãos. Enquanto você está podendo dar, ajudar, isso é bênção, do que você sempre está necessitado, precisando receber. Então, a mordomia, ou seja, o serviço ou a gestão das obras de misericórdias, elas devem ser feitas com respeito e com fé, e percebendo que isso é uma oportunidade, é uma bênção, é um privilégio. Eu já falei isso em outros momentos, mas é bom que você guarde o seguinte: todas as vezes que a sua congregação, o seu pastor ou alguma liderança propor uma obra de misericórdia, mesmo que você entenda ou que você tenha uma opinião contrária, seja prudente. Se você não quer ajudar, não atrapalhe. Não se envolva na perspectiva de ser uma pedra de tropeço, porque é Deus que conhece os corações. Então, muito cuidado para você não estar se opondo a um trabalho de Deus. Então, quando você vê esses trabalhos, às vezes você vê que jovens querem fazer trabalhos ligados a atividades de acolhimento e outras atividades sociais. Se você não quer, se você não tem essa predisposição, fique em paz, você não precisa fazer. Mas não seja uma pedra de tropeço, não seja um crítico que não vai trazer nenhum tipo de edificação, mas vai ficar uma crítica descabida. Deixa eu fazer, inclusive, aqui uma pequena reflexão sobre a crítica. A crítica ela é importante, né? Você tecer um comentário crítico sobre determinadas questões. Então, ela é importante. Mas é fundamentalmente, é de extrema importância você compreender que toda crítica que você fizer, toda crítica, ela passará por um filtro de julgamento por quem está sendo criticado. Então não adianta você vir com essa história de que a sua crítica é construtiva. Não é possível isso. Porque só aferirá se ela foi construtiva ou não quem sofreu a crítica. Quem sofre a crítica é que poderá dizer para você se a sua crítica foi construtiva ou destrutiva, não você. Então não vem com essa boa intenção, você vê, né? É boa intenção, eu quis apenas, é uma crítica construtiva, né? Vira até vítima, né? Eu quis ajudar. Então cuidado, quer fazer a crítica? Pode fazer, mas assuma essa perspectiva, que quem julgará a sua fala, as suas considerações, será quem estiver sofrendo as suas colocações. Tá? Tem que ficar claro isso, para parar com essa conversa furada de irmãozinho vir, irmão, você vê uma crítica construtiva. Não, quem vai dizer que é construtiva é quem sofre a crítica, não é você que está fazendo a crítica. Pode fazer, é um direito que você tem, mas seja responsável.
e também esteja pronto para acolher as consequências das suas considerações. Isso é importante. Por isso que nós temos que usar de misericórdia. Porque quanto mais misericórdia você usa, mais acolhimento você terá também. Então é uma via de mão dupla. Então procure usar de misericórdia, que você será sempre e ricamente abençoado. Por isso que eu citei aquela perspectiva bíblica. É melhor dar do que receber. Porque quando você está cooperando, é sinal que Deus está abençoando você. Então, contribua sim com considerações, mas pronto para esses contextos adversos. Então é melhor você sempre ser misericordioso, olhar com olhar de empatia, de bondade, de misericórdia. A leitura bíblica está em Atos 4 e em Lucas 10, que são palavras ou assuntos ou contextos que têm a ver com a prática da misericórdia. Objetivos desta lição de número 11. Conceituar a palavra misericórdia, porque muita gente fica falando toda hora misericórdia, mas não sabe o que significa. Né? Virou apenas uma expressão idiomática, né? Qualquer coisa, misericórdia. Quer dizer, ele nem sabe o que está falando, coitado. É como se ele fala, tem a ver às vezes com outras ideias, mas existe um conceito, o significado da palavra. Discorrer sobre a mordomia da misericórdia cristã. E terceiro objetivo, pontuar os cuidados na prática das boas obras. O cuidado. Há uma interação com o professor, e aqui ele fala, primeira coisa que todo mundo tem que saber, que o nosso amado Criador, o nosso Deus, o nosso Senhor, tem usado continuamente de misericórdia em relação a nós. E se eu tenho essa consciência, se eu tenho isso clarinho na minha mente, no meu coração, então eu vou usar de misericórdia com os outros também. Uma das características marcantes da igreja iniciante, que ficou depois rotulada de igreja primitiva, é o altruísmo. O que é altruísmo? São obras que você faz sem pensar no retorno imediato, se você vai ser beneficiado. Não é isso. Esse é um conceito que as democracias modernas têm trabalhado também. É pensar numa sociedade democrática onde que todas as pessoas sejam beneficiadas, e não somente alguns, como todos os sistemas têm desembocado. Pessoas que só pensam no umbigo dela. Então ele só pensa na rua da casa dele, só pensa na casa dele, só pensa naquela localidade. Tem gente que é assim até em relação a igrejas, é só a igreja dele. Ele só pensa na congregação dele. O resto pode estar caindo no pedaço, mas ele só pensa na dele, no conforto dele. O cristianismo faz com que a gente pense nos outros. Pensa nas outras pessoas. E por isso que eu disse que é um pensamento que está sendo fomentado muito nas democracias vibrantes, a ideia de que todo mundo tem que estar bem. Todo mundo tem que ter uma escola com qualidade de vida, que é uma proposta de Martinho Lutero. Isso é uma herança protestante. Escola universal, pública para todos, com qualidade. É uma herança protestante. Uma saúde pública para todos. Então todos irão contribuir para esse objetivo. Não é a culpa de um indivíduo, não é a culpa de um gestor. Todos nós temos que ajudar a construir uma sociedade melhor. Então isso está presente, isso é a força do cristianismo influenciando a sociedade mundana. A sociedade ocidental é influenciado porque ela tem fundamento chamado cultura judaico-cristã. Por isso que ela acolhe essa perspectiva. Outras sociedades que não têm essa perspectiva judaico-cristã pensam um mundo diferente.
tem uma cosmovisão, uma maneira de enxergar as suas relações sociais, obviamente de outra maneira. E Deus usou da sua misericórdia para conosco. Nós que pela misericórdia de Deus compreendemos essa coisa linda do grande amor de Deus. Então nós temos que usar de misericórdia com o próximo. Uma das características da igreja primitiva, então, é o altruísmo. O que é isso? Fazer por amor a obra de Deus. Porque tem gente hoje que não move uma palha se não receber algo em troca. Se receber algo em troca, ele faz. Se ele não receber, ele não faz. Ele não entende que a maior obra o Senhor já fez. Foi a salvação da alma dele, através dos méritos do bendito e santo sangue do Senhor Jesus, derramado no Calvário por nós. Ali toda a humanidade está e poderá receber essa fonte de salvação gratuitamente. Então, pessoas que perderam a percepção do altruísmo, e aí vai ficando tudo empresarial, né? As pessoas capitalistas que querem lucro imediato. Às vezes você vê até na maneira da pessoa orar, né? Eu já vi pessoas orando: Senhor, eu quero agora. Quer dizer, por que tem que ser agora? Por que tem que ser agora? Isso aí é uma influência do capitalismo, do lucro imediato. Tem que ser na hora. Não. Deus é maravilhoso. E muitas coisas é bom mesmo que Ele não dê para a gente na hora, não. Não dê. Porque senão vai ser um prejuízo espiritual, moral, econômico na nossa vida. Tem coisa que tem o tempo dele, o kairos dele. Então ele fala que o livro dos Atos dos Apóstolos, que na verdade devia chamar Atos do Espírito Santo, ele narra a ressurreição de uma mulher chamada Dorcas e fala que ela tinha boas obras e esmolas. Então era uma mulher piedosa, praticante da misericórdia. Ponto central: as obras de misericórdia são a expressão do amor de Deus. Então Deus quer te usar para você abençoar pessoas. E existem muitas maneiras de você abençoar pessoas, orando pelas pessoas, ajudando economicamente, dando um pouco do seu saber para ajudar as pessoas, contribuir com a humanidade. Quando você não joga o lixo na rua, você está contribuindo com a cidade. Porque todo o lixo que é jogado na rua vai para o bueiro e aí vira o caos das inundações. Está vendo que é uma coisa, um ato tão pequeno, né? Você jogar um papelzinho de bala na rua, jogar um palito de dente, mas aquilo, se todo mundo pensar desse jeito, complica. Então nós temos que reorganizar, olhar o ambiente. Você acredita que tem gente, irmão, que deixa a coisa suja até a igreja? É o fim da picada, né? Eu sou do interior, então uso esses termos, né? É o fim mesmo. Você acredita que eu estava passando com um pastor na igreja e observei chicletes debaixo das poltronas, dos bancos da igreja? Como é que pode uma pessoa na igreja mascar e colocar o chiclete debaixo do banco? Isso é uma falta de cidadania, de educação, de caráter. Precisa ter temor de Deus. Temor porque, primeiro, que é um ambiente onde Deus se manifesta. Segundo, porque é nosso patrimônio. E é isso que eu falava na aula de história para os meus alunos. O problema do brasileiro que não valoriza o público, mas valoriza só o que é dele, o que é privado. Então o que é público depreda, taca fogo, picha, vai lá, faz as pichações, quer dizer, quebra tudo que é público. Mas o que é particular é precioso. Esse é um equívoco de visão de cidadania total. Na verdade, o público que é de todos, o público que é sagrado, é o que nós chamamos de res pública. As coisas públicas que devem ser protegidas, que devem ser valoradas, valorizadas.
E as suas coisas particulares são importantes também, mas são suas. Então aquele camarada fica pichando o prédio, picha a geladeira dele, entra na casa dele, picha o quarto dele, é dele. Vai lá, escreve rabiscos ininteligíveis no carro dele, quebra o carro dele, taca fogo na casa dele, é seu, faz o que você quiser, mas não do nosso, na res pública, no banco público, na nossa rua, porque é todos. Então nós precisamos ter conceitos importantes, tanto para o convívio social, mas para entendermos que o cristianismo é uma fé que faz com que eu seja um cidadão melhor. Misericórdia é olhar tudo com um olhar diferenciado, uma nova cosmovisão, uma cosmovisão bíblica. Mas como você terá uma cosmovisão bíblica se você não lê a Bíblia? Se você tem mais tempo para novelas da Rede Globo, SBT, Record e Companhia Limitada? Se você tem mais tempo para as coisas desse mundo? Então, o sugestionamento que a gente faz para todos os nossos alunos, nós precisamos de ler mais a Bíblia. O que muda, o que traz renovação é a leitura do livro sagrado. Isso ocorreu na época do rei Josias. Foram ler a palavra e viram a situação da vida deles. A palavra de Deus são águas purificadoras. Então está aqui essa riqueza dessa aula, nos exortando a expressarmos esse amor de Deus através das nossas boas obras, que são frutos da salvação. Não são para a salvação, porque você já é salvo, graças a Deus. Então eu faço boas obras por ser salvo, não para ser. Introdução. Nesta lição, veremos que Deus requer de seus filhos obras de misericórdias com fruto do amor cristão. Então, os servos de Deus devem expressar esse caráter misericordioso do seu Senhor. Veja, nós temos que então expressar a santidade de Deus, porque Deus é santo, a bondade de Deus, porque Deus é bom, a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso. Então, o primeiro tema, primeiro tópico, significado da palavrinha misericórdia. Vem da palavra latina, misericordia. Significa compaixão da miséria alheia. Olha, miséria, córdia, coração. Então vem, você sente no coração a miséria alheia. Vem de coração, miséria e coração. Então, compaixão suscitada pela miséria alheia, que leva ao perdão, à indulgência, à graça. No Antigo Testamento, o termo está presente em vários textos. Por exemplo, o Inário do Antigo Testamento, o livro dos Salmos, o Salmo 23, versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longérrimos, por longos dias. 2. Misericordioso. A palavra misericordioso do grego vem entranhas de bondade, entranhas de misericórdia. De novo, tem a ver com o coração, não é? Ele mostra que servimos a Deus, que é um Deus de misericórdia, o caráter do nosso Deus. Misericórdia, longanimidade, bondade, benignidade. Olha, conceitos, adjetivos que a gente dá à pessoa do nosso Pai amado. Essas são qualidades morais de Deus. Quem se identifica então com Ele, por meio do poder do Espírito Santo que trabalha em nós, deve manifestar essas qualidades morais. Gálatas 5, 22 fala do fruto do Espírito. E um dos elementos do fruto do Espírito é a bondade, a benignidade, a misericórdia. Então, resumindo do tópico primeiro, quem exerce
a misericórdia revela que serve a um Deus misericordioso, longânimo e benigno. Então veja que o caráter de Deus expressa no fiel que o adora. Por isso que eu falei naquela lição da santidade de Deus, sede santo porque o nosso Deus é santo. Sede misericordioso porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Há um subsídio didático-pedagógico. Então, o segundo tópico, a mordomia da misericórdia cristã. Bom, misericórdia, então, é como o amor, pois ele só tem valor se for praticado. Né? Se não for praticado, você não vai conseguir percebê-lo. As obras de misericórdia estão inseridas no contexto de boas obras. Então, primeiro, obras de misericórdia na prática. Aí você tem o que? A história do bom samaritano. A sociedade bíblica apelidou de parábola. Mas a história do bom samaritano não é um conto alegórico. É uma história que Jesus conhecia e falou para os seus discípulos. Como nós sabemos que se trata de uma história? Porque ali tem o nome de Jerusalém, que é uma cidade geograficamente comprovável. E tem o nome da cidade de Jericó, outra cidade geograficamente comprovável. Então não pode ser um conto alegórico. Para ser conto alegórico seria uma certa cidade e foi para uma outra cidade. Aqui ele fala Jerusalém para Jericó. Existe uma outra história que a sociedade bíblica apelidou de parábola. Isso são expressões da própria sociedade bíblica. Isso aí não está nos originais, né? Que é a história do rico e de Lázaro, porque Lázaro é um nome próprio, e ali aparecem outros dois nomes próprios, Abraão e Moisés, que são personagens históricos comprováveis, né? Nessa perspectiva bíblica. Então, Jesus pergunta ao doutor da lei: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo, ou seja, que usou de misericórdia? O doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele, ou seja, aquele que atendeu, e que era um samaritano. Mas esse doutor da lei tinha dificuldade de falar a palavra samaritano por um problema cultural histórico daquele momento. Nosso Senhor, então, mostrou que a misericórdia não deve ser apenas um sentimento, porque os outros provavelmente sentiram. Poxa, que pena, né? Que dó, que judiação. Mas não fez nada. Passou de largo. Mas o samaritano, ele usou de misericórdia. Ele materializou a bondade de Deus naquele ato. 2. Somos criados para as boas obras. Isso aí diz Efésios, capítulo 8, versículo 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que nem se glorie. E aí no final ele fala, porque somos feitos ou criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós somos criados para praticar boas obras, fazer o bem. Assim devemos praticar as boas obras. Não tem jeito. Você fala que tem Jesus no coração, recebeu o Espírito Santo e não pratica boas obras. É estranho isso. Porque é natural, as boas obras, como eu disse, são consequências da grande obra do novo nascimento que o Espírito Santo produziu, realizou em você. Dentre as boas obras, podemos listar algumas obras de misericórdia. Bom, as necessidades humanas, muitas pessoas carentes, vulneráveis socialmente. O próprio Estado foi constituído para proteger os vulneráveis. E a igreja tem feito esse trabalho, acolhendo órfãos e viúvas, ajudando, protegendo a primeira infância e ajudando aquelas pessoas que são excluídas socialmente. Nós temos muita gente na igreja, às vezes órfãos, às vezes viúvas, que não tem nenhum amparo de governo, nem de ninguém, e às vezes tem saúde debilitada, que não conseguem trabalhar. E embora o apóstolo Paulo fala que isso é uma função da família, a família tem que cuidar. Mas essas pessoas não tendo família, a igreja assume esse papel.
Então, tem também a questão da área espiritual. As necessidades espirituais do homem são urgentes. Então, nós temos que ter a compaixão para levar uma palavra que vai mudar a perspectiva de vida daquele indivíduo. Você está vendo que ele está indo para o buraco. Então, leva uma palavra que pode transformar aquela vida. Então, é o nosso texto áudio, né? Que a misericórdia triunfa. 2.3, na área da evangelização e de missões. Então, evangelização, departamento de evangelização, departamento de missões, são obras de misericórdia, porque levam o amor de Deus a outras etnias, a outras culturas. 2.4, a falta de misericórdia pelos pecadores. Então, há uma negligência flagrante, há uma negligência muito grande, infelizmente, por parte das igrejas, de um modo geral. Nós temos hoje no Brasil bons ministérios, boas igrejas. Fazendo uma comparação aqui, seria como aqueles transatlânticos que chegam lá no litoral de São Paulo, lá em Santos, no Porto de Santos, para aqueles transatlânticos gigantes, lindos, 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 lindos. Pois é, mas se uma pessoa está morrendo lá no mar, irmão, ele não vai fazer conta se é um transatlântico ou se é um patinho de borracha. Ele precisa salvar. Então quem jogar, se jogar um bote daquele transatlântico, que bênção. Mas se jogar uma madeira para ele vai pegar também, irmão. Então às vezes a pessoa fica falando, né? Essas igrejas é tudo atrapalhado. Pois é, então é um bote de patinho. Eles estão jogando. Agora, uma igreja bonita, boa doutrina, um templo, mas não evangeliza. Aí depois fica criticando quem está lá na televisão, quem está lá no rádio. Isso é uma advertência para nós, viu, irmão? De novo vem aquela palavra, se você não pode fazer, então é melhor você ter a humildade para reconhecer que alguém está fazendo. E às vezes faz naquela simplicidade lá. Resumindo, as obras de misericórdia podem ser executadas nas esferas das necessidades humanas, espirituais, evangelização e missões. Outro subsídio teológico, tópico 3. Cuidados na prática das boas obras. Bom, as boas obras, elas devem glorificar Deus. Porque tem gente que perde o foco, né? Acho que é ele que tem que ser elogiado. Oh, esse homem, meu Deus. Não. A glória pertence a Deus. Então, cuidado, porque é o nome do Senhor Jesus que tem que ser glorificado, né? As obras de misericórdia, portanto, devem ser feitas com humildade. Você vê que para dar esmolas, a Bíblia diz que a mão direita faz, a esquerda não vê. Não é para dar oferta, né, irmão? Tem igreja que pega esse versículo e fala, quando deres oferta, o que a mão esquerda... Não fala oferta. Porque para Deus você não dá esmola, para Deus você dá oferta, dá dízimo, é outra coisa. Agora, para as pessoas, aí sim, o que a sua mão direita faz, a esquerda não vê. Discrição. Você não precisa subir no púlpito e falar, irmão, você vê, irmão, hoje eu vou levar 10 cestas básicas, aleluia. Que é isso, irmão? Você está sonhando? Toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor. Agora você vai ficar, porque eu, irmão, fui ali, fiz a... Não, irmão, faça para Deus, para a glória do nome do Senhor. Então, precisa tomar cuidado para você não fazer alguma coisa, mas não é para a glória de Deus, é para a sua vaidade mesmo. Só para dizer que, eu sou fogo, irmão. Que é isso, irmão? Tá? Então, assim, Jesus nos ensinou que devemos dar com essa discrição, porque é o nome do Senhor que será glorificado. 2. Obras de misericórdia são obras de amor. Quem tem amor no coração, coopera, ajuda. Né? Elas são parte, então, da prática do amor cristão. Romanos 12:20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso é impressionante, porque as religiões naturais, racionais e humanas, elas querem o mal para o seu inimigo. Já a obra de Deus, a gente ora para Jesus salvar a pessoa, né, irmão? Né?
A gente não fica feliz, a gente comemora, infelizmente, as consequências tristes das pessoas. A gente quer que elas se salvem, não é? Tito fala isso, quer que todos os homens se salvem. Então nós temos uma perspectiva de graça, de amor de Deus. As obras de quem é salvo, não é para ser salvo. Vamos fazer boas obras, sim, faça boas obras, mas para a glória do nome do Senhor, não é para a sua salvação. Tiago diz que as obras dos salvos devem ser a expressão da fé, o qual sem elas de nada aproveita. E aí ele cita aquilo, que adianta você falar, irmãozinho, Deus te abençoe e tudo, mas ele está com fome. Deixa eu te contar uma coisa, no dia 8 de agosto, a cidade de Campinas teve a oportunidade de recepcionar a ministra de Estado, a doutora Damares Alves, que é ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Ela esteve na Câmara Municipal de Campinas, eu tive o privilégio de ser o anfitrião dela, e uma coisa que me chamou a atenção, ela exortou os líderes religiosos presentes. Tinham várias confissões, a maioria dos líderes eram pastores, e ela disse, para proteger a criança, para proteger a mulher da violência doméstica, os pastores não basta fazer uma oração apenas, tem que denunciar, tem que levar na delegacia, irmão, para ajudar a proteger essa mulher, a proteger essa primeira infância. Nós temos que ter essa postura, esse compromisso moral. Eu achei muito importante a fala da ministra, doutora Damares Alves. Ela, de alguma maneira, exortou a liderança. Irmão, não basta você orar, deve acolher, mas deve acompanhá-la até a delegacia, para ela ter uma proteção do Estado, uma proteção legal. A proteção espiritual você está dando, mas você tem que oferecer a essas pessoas a proteção do Estado, porque o Estado tem como dever proteger os vulneráveis. Um marido violento tem que ser punido pelo Estado. Tem que ser punido, irmão. Um pai violento, uma mãe violenta contra a primeira infância, prejudicando, traumatizando a primeira infância, isso é uma abominação. Nós temos que ter o compromisso moral de proteger a primeira infância. Muito bem. Então, as boas obras é o testemunho de fé perante os homens. Síntese do tópico 3. As boas obras devem glorificar a Deus, expressar o seu amor e caracterizar o fato de sermos salvos. Há um subsídio teológico muito interessante do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, e aí nós vamos chegando nas considerações finais. Não somos salvos pelas boas obras, isso tem que ficar claro, irmão, mas as praticamos porque somos salvos. O mundo protestante percebeu essa ideia de que o justo viverá da fé e que nós somos salvos pelo mérito de Jesus. Mas muitas pessoas no mundo protestante, exatamente pelo fato de já serem salvos, desprezaram as boas obras. Porque eles começaram a interpretar que boas obras é para aqueles que querem ser salvos. Não, irmão. Isso aí está errado. É um equívoco teológico. As boas obras devem estar presentes na nossa igreja, na nossa vida, como fruto da salvação. Não para ser salvo como fazem os pagãos ou outros grupos que não têm um entendimento bíblico da salvação. Não para ser salvo, mas por ser salvo, porque Jesus habita no seu coração. Então você vai dar fruto. Lembra que Jesus disse? Vades e deis frutos. Precisamos testemunhar nossa fé ao mundo por meio das boas obras. Logo, devemos realizar as obras de misericórdia no âmbito material e espiritual. Então, aquilo que eu falei, acolhe, ore pela pessoa, ajude, mas também coopere para que ela possa ter condições de vida material. O nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Esse tem necessidade no corpo e na alma, né? As obras de misericórdia são o testemunho bíblico da nossa fé. Uma aula extraordinária, e eu desejo que você realmente transmita esse ensinamento glorioso
de obras de misericórdia. Eu quero convidar você para participar da nossa aula de formação continuada para professores de escola bíblica dominical ou pessoas que desejam ser professores. Todo sábado, das 16 às 17 horas e 30 minutos. É uma alegria recepcionar você lá. Uma vez mais, quero apresentar o livro, o último livro que eu fiz, que tem uma perspectiva de pesquisa de qualificação, né? Jerusalém no imaginário religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. É uma oportunidade para você que gosta de história, conhecer as raízes dessa perspectiva sobre a cidade de Jerusalém no judaísmo, da onde tem a Gênesis, né? Até um pouquinho antes do judaísmo, época de Melquisedeque, depois a construção do imaginário no judaísmo. O segundo capítulo eu trabalho sobre a construção do imaginário religioso sobre Jerusalém no cristianismo, lembrando que os 100 primeiros anos de cristianismo a cidade é vista como cidade maldita, porque foi lá que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, e depois de 325, já com o concílio de Nicéia, e com a vinda da rainha ou a mãe do imperador Constantino, Flávia Helena, dando aspecto cristão para a cidade de Jerusalém. Capítulo 3, eu vou falar sobre a chegada dos muçulmanos, aliás, capítulo 4, né? Porque o capítulo 1 eu falo sobre o imaginário, capítulo 2 sobre a gênese do judaísmo, capítulo 3, cristianismo, capítulo 4, a percepção islâmica, como que os muçulmanos olham e construíram a sua teologia sobre Jerusalém, ao ponto de Jerusalém virar a terceira cidade mais importante para o Islã. Isso se deu apenas pós-cruzadas, depois do ano 1000. Um dos motivos que Jerusalém tornou-se tão importante para o Islã foi a queda de Jerusalém para os cruzados em 1099. Depois eu falo sobre o capítulo 5, sobre a perspectiva protestante. O capítulo 6, vou trabalhando a percepção do pentecostalismo. Falo sobre a doutrina, como nasceu a doutrina da substituição, que é uma doutrina católica e que está presente nas igrejas reformadas. Então tem muita coisa aqui para você. Se você quiser receber esse livro na sua casa confortavelmente, entra no site www.livrocristão.com, tá? www.livrocristão.com.br. Se você deseja viajar para Israel com o meu grupo, nós estamos viajando setembro, outubro, novembro, basicamente daqui a 2 meses. Ah, pastor, não dá mais para eu ir nesse grupo. Tá bom, entre em contato com a nossa operadora 019 3241 2424 ou 019 98372 1193. Você pode ver, está anotado no rodapé do vídeo. E você vai 2020, se Jesus permitir, não é? Portanto, é você ter uma estratégia de pagamento para que você faça uma viagem tranquilo, tá bom? Agora, se você tem recursos e ainda quiser viajar conosco agora, entre o dia 1 a 15 de novembro de 2019, você é bem-vindo. Vai ser uma alegria caminhar na Terra Santa com você, tá bom? A gente crê, a Bíblia ama, né? A terra de Israel, porque ali tem os testemunhos históricos materializados. Desejo para você uma aula abençoadíssima. Fique na paz do Senhor.